Boa noite. Em 26 de janeiro de 1901, foi fundada no Recife, por Carneiro Vilela, a Academia Pernambucana de Letras. Ao lado de outros escritores pernambucanos da época, a primeira composição teve o total de 20 cadeiras. Um dado importante é que a APL é uma das primeiras academias de letras do Brasil. Antes dela, já tinham sido fundadas as academias cearense, a paraense e a brasileira. Ao completar 115 anos, a Academia Pernambucana empossou a desembargadora e escritora Margarida Cantarelli como presidente e a escritora Luzilá Gonçalves como vice. Mas o que são as academias? Como funcionam? Qual o seu papel na sociedade? Quais os caminhos para se tornar um imortal? O que é necessário para que as academias se aproximem mais do público leitor? Esses questionamentos estão em pauta no programa Opinião Pernambuco de hoje. E para a mesa, convidamos Luzilá Gonçalves, escritora e vice-presidente da Academia Pernambucana de Letras. Manuel Neto Teixeira, escritor e jornalista, membro da Academia Olindense de Letras e da Academia de Letras de Garanhuns. Pedro Américo, poeta, ensaísta e ficcionista. Bom, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Luzilá, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações, aprofundar um pouco essa nossa conversa sobre o papel da Academia Pernambucana de Letras. Mas essa pergunta é mais genérica. Então, qual é, na verdade, o papel de uma Academia de Letras? Olha, veja só, há vários papéis, mas eu acho que o principal seria de patrocinar a língua e todos os problemas relativos à língua, a boa linguagem, isso inclui gramática e outras fonética e outras coisas, o uso da língua cotidiano e, por outro lado, a literatura mesmo, porque a literatura finalmente, é o meio pelo qual nós nos expressamos como cidadãos, como escritores, não é? Como pessoas vivendo numa cidade responsável. Então, a academia é um pouco esse vigia, não sei se a palavra é boa, vigia, alguém que cuida da língua e da literatura, que é uma responsabilidade enorme, você sabe, né? Manuel, na sua visão. Bom, não poderia deixar de concordar com a mestra Luzilá Gonçalves. Antes de tecer algumas considerações, eu não poderia deixar de fazer um registro inicial, posto que eu estou aqui, de certa forma, tomado por um misto de saudosismo e de alegria, pois há 20 anos atrás eu me despedi dessa casa, eu estava me aposentando como jornalista, oriundo inicialmente da imprensa escrita, Diário Pernambuco, depois reitoria da UFPE e, por último, aqui, como Valdir Oliveira é testemunho, eu militei ao lado de companheiros Luiz Maranhão Filho, Raimundo Carreiro, e nós três já, de certa forma, veteranos, e o Valdir Oliveira, nosso apresentador de hoje, iniciando-se, né, Valdir, como repórter, enfim. Estou aqui diante da câmera, não é? Lima, encontrei também o companheiro Braulio Brilhante, enfim. Não deixa de ser um momento de alegria e, ao mesmo tempo, de saudosismo, né? Pois aqui eu produzi alguns programas, como é do seu conhecimento, programa de debates também, e hoje estou aqui ao lado dessas duas figuras, né, de grande expressão na nossa cultura, na nossa literatura, a professora Luzilá Gonçalves, que dispensa apresentação, minha contemporânea, não, conterrânea, não é? Eu tive a felicidade de ser seu contemporâneo, né? E o Pedro Américo, nessa mesa, né, o fato de termos dois, mas, você e Luzilá, ambos de Garanhuns. Mas, a época em que eu passei por esta casa, cerca de 10 anos, o diretor era José Mário Austragésilo, não é isso? Exato. E 20 anos depois, não é, da minha partida, eu estou aqui e tendo a alegria de saber que hoje a TVU volta às mãos ao comando do iluminado, não é? José Mário Austragésilo. Então, é uma alegria, certamente. Bom, muito bem, é uma honra para a gente ter você aqui hoje nessa mesa, né? E assim, o tema do programa de hoje, né, é Academias de Letras, né, na Contemporaneidade.
E a gente gostaria mesmo assim de saber, né, qual é a tua visão, em que medida ela se assemelha dessa visão de Luzilat, você teria alguns pontos para acrescentar? Não, logicamente, a Luzilat já teceu o necessário, mas a academia é tudo isso que Luzilat já colocou e mais alguma coisa, não é? Então, é um múltiplo, não é, Luzilat? A academia, ela deve cuidar pelo menos da literatura, da cultura de um modo geral, e por que não um pouco das ciências e das artes, não é isso? Então, não é pouco, não é, Luzilat? Então, as academias têm esse papel. E desde a França, onde você, Luzilat Gonçalves, residiu por muito tempo, não é? Desde a França, que teve uma das primeiras academias, se não a primeira, da Europa, não é isso? 1634, Exato. não é? É. Então, as academias vêm se multiplicando, não apenas nas grandes cidades, mas também pelas cidades menores, cidades do interior, como é o caso da nossa Garanhuns, terra, né? Garanhuns, aqui. Nós temos a Academia de Letras de Garanhuns. Temos também a Academia de Olindense de Letras, não é? Que é uma das mais antigas, depois da Academia Pernambucana de Letras, a Academia de Olindense de Letras, que surgiu em 1961, da qual o nosso companheiro Valdir faz parte. Não é? Nem todo mundo quer participar, ou quer fazer parte de uma academia de letras, né? E algumas pessoas, elas não levam muito em consideração esse codinome, não sei como a gente poderia... Sei. Não, codinome não, né? Enfim, o fato de ser chamado de imortal. Né? Então, alguns escritores, eles, não me interessa, né? Essa nomenclatura não me interessa. Me parece que Pedro Américo é uma dessas pessoas, né, que não faz nenhuma questão, assim, ele não persegue, como escritor, as academias. Por quê, Pedro? Assim, eu sou uma pessoa do meu tempo, né, vivo as angústias e as alegrias do meu tempo, as batalhas, e acho que a gente vive sempre entre a utopia e a nutopia também. Acho que as academias, elas talvez historicamente, tenham tido papéis importantes na organização do pensamento, na organização até das relações sociais entre os escritores, papéis que podem ter ampliado até para o campo da política e tal, no sentido mais positivo, tanto nessa questão da língua, de uma contribuição para o desenvolvimento da língua escrita, como da literatura e tal. Hoje, eu me perguntaria como é que ficam as academias entre o fermento de que todos nós precisamos, criadores, leitores, sociedade, e o formol. Luzilat, as academias, elas, nas suas composições, elas precisam dos escritores, né? Isso é uma coisa óbvia. Mas suponho que essas academias, elas precisem tanto dos escritores quanto do público. E o que a gente observa, de certa forma, é uma distância entre a cadeira ocupada pelo escritor, notável, pelo imortal, e o público. Por que isso acontece? Olha, veja só, eu acho que o público, como nós temos esse codinome, como você diz, de imortal, as pessoas ficam um pouco respeituosas, né? Se olham de longe, isso aí são ícones. E exatamente eu acho que é uma visão errada. Talvez alguns membros antigos da academia, ou mesmo uma tradição de academia, que é derivada, inclusive, da academia francesa, né? Os acadêmicos da França são aqueles senhores, sabe? Entrar na academia francesa é uma coisa, depois de uma longa... Sabe? Imortais mesmo. Aliás, imortal eu queria ser, mas não pode. Viu? Não, mas aí veja só. Eu acho que agora, de uns tempos para cá, todas as academias, todas as que eu conheço, estão se mexendo um pouco, inclusive acabando um pouco com essa visão que as pessoas têm da academia. Então, agora mesmo, nós estamos trabalhando para jovens. Há uns 2 ou 3 anos que a gente faz concerto para a juventude, cursos para a juventude, sabe? E eu me lembro, eu estava conversando com Margarida Cantarelli, a minha presidente, né, outro dia, que quando eu tinha assim uns 18 anos, eu estudava no Instituto de Educação, e aí sempre tinha o DDC, Departamento de Extensão Cultural, da Prefeitura, que era Belardo da Hora que dirigia, que fundou várias bibliotecas, então a gente participava de cursos
Por exemplo, um curso de teatro espanhol, durante 6 meses, toda sexta-feira, a turma todinha, Instituto de Educação, as meninas mais o pessoal da Faculdade de Direito, alguns... E a gente ia assistir essas coisas. Era Joel Pontes, que tinha um curso sobre teatro, uma maravilha. Jordan Emerenciano, sabe? Aquele Getúlio César ou Cavalcante, eu nunca sei qual é o nome, de folclore, Valdemar Valente. E alguns professores estrangeiros também que ensinavam na UFPE. Então a gente participava dessa coisa assim, era um negócio tão lindo. O DDC, inclusive, no sábado, havia concertos de música clássica. E a gente, uma semana antes, a gente pedia que coisa a gente queria ouvir. Então, eu me lembro que durante 5 sábados, a gente, com um professor de música, explicando o que era, a gente ouviu o Messias de Handel, coisas lindas. A gente está tentando agora retomar esse costume, sabe? E abrir muito mais a academia. Já está sendo feito há uns anos para cá, e agora muito mais, inclusive com a abertura da biblioteca, que tem 30 mil volumes, preciosidades ao público, e que vai ser digitalizado, quer dizer, vai ser muito mais, quer dizer, esses meios de comunicação atuais, a gente está entrando neles, sabe? E continuar com os concertos, sabe? E cursos desse tipo, já temos dois adotados, um de Carreiro, que vai falar sobre modernismo, regionalismo, e a coisa de Ariano, como é? A coisa de Ariano. A peça? É. Alto da Compadecida? Não. O Santo movimento Apóstolo. armorial. Ah, sim, o movimento. Perdão. E depois Lorival Holanda, são os primeiros. Cursos assim abertos, sabe? Com diplomas de frequência para os alunos das escolas, das faculdades, assim, bem aberto. Certo. Manuel Neto, você foi presidente de Academia de Letras também, né? Em geral, que público as academias almejam? Elas estão em busca de um público para os seus escritores ou elas trabalham numa perspectiva de sedimentar ou de potencializar o acesso do público leitor aos escritores da região, independente de estarem lá ou não? Me parece que esse deveria ser um olhar importante, uma contribuição social importante de uma academia. Qual é a tua visão sobre? Não, com certeza, concordo com vocês. Eu acho, até me lembro agora, Lucila, de um curso que eu frequentei lá na Academia Pernambucana de Letras, na década de 70, ministrado pelo grande professor, mestre José Lourenço de Lima. De língua. Então, eu tenho com muito orgulho esse diploma, e foi um curso de mais de um mês, né, sobre a língua portuguesa. Né? Acho que é um tema que poderia ser encampado também, né? Sim, claro, estamos pensando pelas nisso, academias, exatamente. porque o culto e o cultivo da língua, não é? O cultuar da língua é importante, principalmente para os jovens, não é? Hoje que a nossa língua está sendo um tanto esquecida, não é isso? Maltratada. Não é? Quer Com dizer, essa sociedade apressada e tudo mais, não é? Então, acho que é um dos papéis, não é, das academias. Como o grande exemplo é a Academia Brasileira, não é? Mas precisamos chegar a esse estágio ainda, não, Manuel Neto? Sim, precisamos. Qual é verdade. estágio? De falar Essa- bem essa- ou essa de... questão que você colocou. Em cima daquela colocação que eu havia feito. Né? Esse estágio é de que as academias elas pensem uma relação com o público, ou seja, que elas tentem aproximar o público Sim. do leitor, independente de ser um leitor togado. Claro, claro. Mas veja, as academias são entidades, não é, que, às vezes, quase na sua maioria, carentes de estrutura física, estrutura material. Muitas não têm sequer biblioteca, né, professor? Esse é um ponto que a gente vai aprofundar, Tem que que é sobre aprofundar, a claro. sustentabilidade dessas academias. Mas eu queria levar essa questão que a gente levantou nesse primeiro bloco para o Pedro. Pedro, quando a gente fala de aproximação, me parece que são coisas estanques. Né? Nós temos diferentes formas, diferentes perfis de autoria aqui no Recife, no Brasil. E me parece que, por exemplo, o autor independente, o autor marginal, o autor que publica por uma editora sem o ISBN, me parece que ele anda numa raia e as academias andam noutra. O que acontece para que algumas pessoas como eu tenham essa percepção?
eu nem sei, na verdade, se isso hoje é um recorte muito importante, de como se publica bem ou mal, se publica precariamente ou mais... Não é esse o ponto que eu estou querendo trazer, Pedro, mas essa falta de aproximação, de integração entre escritores, entre aqueles que produzem narrativas, sejam ficcionais, ou que produzem ensaios, né, independente de estarem no lado da academia ou não. Me parece que há uma distância, num sentido de forma mais abrangente. Eu acho que a questão da distância, do distanciamento ou aproximação, tem muito a ver, tem muitos vieses envolvidos nisso. Então, que são questões sociais, às vezes, são questões de aparelhamento, mas as pessoas estão mais preparadas ou não para conviverem dentro de determinados estágios, né? Quer dizer, a aproximação se dá um pouco por determinadas circunstâncias de convivência, né? Uma convivência mais, por exemplo, mais acadêmica no sentido da universidade, e isso dá um tipo de aproximação com segmentos como das academias de letras, né? Outras não, quer dizer, eu acho que a gente tem uma vida social muito complexa, e essa vida social, ela puxa consigo também a vida cultural, os segmentos sociais e a produção cultural de tantos segmentos. Não são poucos segmentos, na verdade. Se você prestar bem atenção, eu acho que a noção de classes que temos, que é uma noção muito clássica, né, de classes sociais e tal, eu acho que se você mergulhar direitinho em todas as teorias de classes, do tempo de Marx e os pós-marxistas e tal, hoje em dia, você vai ver que você tem uma complexidade, uma variação muito grande de segmentos. Esses segmentos se refletem na produção artística, percebe? Tem uma produção artística que é difícil para qualquer academia, inclusive para as academias universitárias e tal, aproximar-se delas. E existe isso. E existe um bocado de, vamos dizer assim, usar uma expressão que talvez seja meio forçada, existe vários Limas Barretos em cada comunidade. Percebe? Quer dizer, e isso não é fácil da gente captar, não é fácil para as academias captarem. Eu recebo como muito boa notícia, por exemplo, eu fiz aquela questão aqui do fermento e do formol como uma provocação bem direta para ver, para colher, para ver o que é que está acontecendo. Porque eu acho que as academias também não estão paradas. Mas ele já levantou uma coisa aqui que você vai tratar depois. Há uma angústia das academias, a angústia da própria sobrevivência, enquanto corpos físicos. Não é? Pronto, são pessoas que vivem, que têm uma vida, em média, têm uma vida arrumada. Vamos até retomar. financeiramente. Mas o que é que acontece com a sobrevivência das academias? E, portanto, qual é o grau de relação que elas têm com essa complexa estrutura da produção de... Vamos retomar, então, essa questão no próximo bloco e a gente chama o nosso primeiro intervalo. E a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema Academias de Letras. Participam do programa Luzilá Gonçalves, escritora, vice-presidente da Academia Pernambucana de Letras. Manuel Neto Teixeira, escritor e jornalista e membro da Academia Olindense de Letras e da Academia de Letras de Garanhuns. Pedro Américo, poeta, ensaísta e ficcionista. Seria muito bom que o público pudesse estar aqui, ou pelo menos acompanhar em casa, nos nossos intervalos, porque muita coisa acontece, né? Normalmente as pessoas falam algumas coisas, eu converso algumas coisas que são interessantes e que a gente precisa recuperar para o programa, né? No primeiro bloco, o Pedro Américo tinha feito a provocação do fermento e do formol, e Luzilá disse, quando voltar eu quero questionar esse fermento, tudo bem, mas o formol eu quero questionar esse ponto aí. Então, Luzilá, é com você. Não, eu acho até que algumas pessoas têm essa ideia.
né? Quando vem aqueles vultos, né, que fazem parte da academia, que são pessoas solenes, de fato, né, que construíram uma carreira séria na cidade, reconhecidas. Mas existe todo um desejo, uma fermentação, sabe? Como a palavra que ele falou, a fermentação, o desejo de fazer coisas novas. E mesmo apesar da idade, não é? De inovar, de criar coisas belas. Eu acho, veja só. Por que, apesar da idade, Luzila? Eu estou pensando em mim. Só em você? Sei lá. Não, porque meu filho diz assim, mãe, você não tem mais 20 anos, não, quando eu estou fazendo as coisas. A academia, em sentido geral, ela não é uma academia de pessoas que, de certa forma, teriam construído uma história muito longa para poder chegar até ali e possa se passar essa ideia de idade? Até que não, sabe? Principalmente agora, tem muita gente jovem que entrou. Inclusive, classes sociais, você falou em classes sociais também, por favor. Lorival é mais novo do que eu. 2 anos. Lorival, não é? Tem Zé Mário Rodrigues, Paulo Gustavo, sabe? Ângelo Monteiro. Pessoas que estão já em outra faixa, que não é aquela que a gente pensava, sabe? Que se considerava. Agora, existe uma coisa, Raquel de Queiroz, minha amiga, dizia muito isso, que ela preferia na academia pessoas que convivessem bem, que fossem boas companhias, que fossem interessantes, boas conversas, pessoas humanas, sabe? Não tão vaidosas, e que fosse, cada quinta-feira, fosse uma alegria de encontrar essas pessoas, mais do que grandes cientistas, grandes, entende? Ela dizia, eu prefiro isso. E eu acho que é um pouco isso, nesse sentido que a gente tem que andar, sabe? Convivência, e que as pessoas de fora vejam que a gente se entende bem, que a gente gosta de estar lá, que a gente quer criar coisa para a comunidade, com toda boa vontade, sabe? Abrir as portas, que é o que a gente está fazendo agora. Entendeu? É uma nova mentalidade, eu acho. Que na Academia Brasileira de Letras, eu consultei hoje o Google e vi, Marco Luquezzi está dando curso, um bando de gente assim, jovem, autores, grupo de música clássica tocando, jovens também tocando, sempre na academia. Eu acho que é um pouco isso, essa coisa. Não é só a literatura pernambucana, tradicional, o saber pernambucano, mas o que é que nós estamos fazendo, como é que nós estamos vivendo. Porque a academia, de qualquer modo, é um lugar de memória, como os institutos históricos, né? Lugar de memória. Mas vamos viver essa memória porque, de fato, nós não acabamos de viver nosso passado. Nós ainda temos um passado para viver. E esse passado é importante para a gente mesmo, para se reconhecer, sabe? Para se encontrar. Certo, vamos retomar então a questão da sustentabilidade, né? As academias, elas, no geral, elas são entidades privadas. Elas não têm um financiamento público. Eu não sei como funciona a Academia Brasileira, se tem subsídio do Nem Estado. Nem precisa mais, porque tem todo o legado de Machado de Assis. Eu não sei como funciona, mas aí vocês é que devem falar sobre isso. E a dona de um prédio é rica? O que eu sei é que as academias, e que hoje não são apenas, não existem apenas em nível estadual, você tem academias em quase tudo quanto é município. Aqui em Pernambuco há várias. Como elas fazem para sobreviver? O escritor ele tem que trazer a sua contribuição para poder se manter imortal? Olha, Valdir, aí é um grande dilema. Perde a imortalidade. Veja bem, se as academias dependessem da contribuição dos acadêmicos, já estavam todas fechadas, não é? Claro. Com certeza. Então, veja, como eu coloquei, as academias são entidades civis sem fins lucrativos, não é? Aí você pergunta, e a sua estrutura material, não é? Provém de onde? Não é isso? A sua sustentabilidade. Então, tudo isso constitui dilema para as academias. Então, a maioria das academias, que eu saiba, não dispõe de sede própria, e sequer de bibliotecas, não é verdade? Então, o que fazer? Então, é um dilema. Temos que apelar para a compreensão dos nossos políticos, não é? Dos prefeitos, dos governadores, não é dos perigoso presidentes. você criar essa vinculação? É perigoso, não sei. porque você fica Eu não dependendo. diria dos políticos, mas do Estado, né? Que, na verdade, as academias são entidades civis sem fim lucrativo. E sobreviver apenas com a contribuição dos acadêmicos não dá nem para pagar a luz. não dá para pensar, não é isso? Claro. Então, o ente, quer dizer, o município, o Estado, a federação, aí sim eu acho que esses 3 entes que compõem a nossa federação, a nossa república, poderiam se abrir mais, compreender mais o papel das academias e aí sim
Porque, digamos, o que seria para Olinda, a prefeitura de Olinda, por exemplo, oferecer uma sede própria para a sua academia, não era demais, na verdade. E idem para Recife e para as demais cidades que têm suas academias, não é que sobrevive com muita dificuldade, com muita precariedade do ponto de vista Em Garanhuns material. também é assim. Também é assim. Pedro Américo, por que é assim? Na tua reflexão. Bom, É porque se reconhece a importância ou porque não se percebe tanta importância? eu não sei, olha, é difícil, quer dizer, a gente lida de qualquer maneira com um certo nível de acomodação. Eu acho que não é novidade, e isso não é só das academias, de muitas outras entidades, há um nível de acomodação e é um pouco essa questão assim, tipo, bom, essas questões materiais não dizem respeito, quer dizer, temos que arregaçar mangas, organizar projetos e vender. Se uma academia ou qualquer outra entidade, uma UBE, e a UBE, por exemplo, tem uma sede que foi doada por um prefeito, não é? Que eu, inclusive, estava na diretoria na época e acompanhei isso de perto, quer dizer, vi como foi isso. E mantém como? Quer dizer, está sempre com o pires na mão, quer dizer, eu acredito que isso tem um pouco a ver com um espírito de acomodação e as pessoas acham que vão para a academia um pouco numa certa aura, quer dizer, a vida acadêmica tem uma aura e tal. Na verdade não tem essa aura, na prática não tem. Na prática tem a necessidade de que as pessoas trabalhem ali juntos, pensem em projetos, desenvolvam projetos, vendam esses projetos para governo diretamente, chegue num gabinete, mas chegue com um projeto na mão, ou vá para os editais e tudo mais. Crie vida, crie relações com a vida social, com outras instituições no campo da educação, no campo da pesquisa e tal. Eu acho que esses são caminhos. Mas eu não vim aqui trazer receitas para a academia. E já ouvi notícias boas que Luzilá trouxe, que para mim são surpresas agradáveis, quer dizer, e eu acho que quando eu vi agora um Lorival entrar na academia, aí eu fiquei pensando, digo, puxa, claro, é uma piada até velha, que tem vida inteligente na academia, é possível ter vida inteligente na academia. Não havia antes vida inteligente. Não, mas eu falo assim, como ele pegando como um ícone, tá certo? Que tem vários outros momentos em que houve essa circunstância de entrar A ou B. Mas é deplorável você imaginar uma situação em que um Gilvan Lemos é derrotado por um dono de um hospital num determinado momento. E quem é o Gilvan Lemos para a literatura brasileira? Um monstro. Uhum. E de repente esse cara tem um voto contra 20 e tantos ou 30, que são dados com que interesse, quer dizer, e com que tipo de pensamento agem, percebe? Para derrotar um Gilvan Lemos na academia, embora a gente saiba a dificuldade que o Gilvan tinha de aceitar e de ir para a academia e tal, né? Mas isso não pode justificar, no meu ponto de vista, quer dizer, né? A perspectiva do pensamento social do grupo, né? Eu sei, veja mesmo Gilvan Lemos, durante muito tempo, ele não quis, absolutamente. Não queria, mas no momento que se inscreve... Tinha as razões dele, né? Aí, veja só, Pedro, eu acho que a gente está querendo, todo mundo que entra lá, é um fim de carreira, às vezes, né? Muitas vezes se considera fim de carreira. Eu acho que entrar ali é o contrário, é o começo, sabe? É um desafio enorme. Essa coisa de que o Neto falou, não tem dinheiro para fazer as coisas. Já fizemos alguns projetos, aluguel da sede, isso aí é uma besteira. Há muitas pessoas industriais e não sei o que estão dando dinheiro, eu nem sabia, soube outro dia, quando eu entrei, sabe? Fulano dá 5 mil, fulano 10 mil, sabe? Não sabia, para pagar as coisas, empregado, essa coisa todinha. E quanto a fazer projeto, por exemplo, você diz, editais é tão difícil. Sabe? Você sabe muito bem. Eu sei. Né? Tem tanta coisa que joga aí dentro. Então, a gente tem que fazer com nossos meios mesmo, sabe? E, exatamente, temos para esse ano um bocado de projetos interessantes, sabe? Inclusive, alguma coisa que eu acho muito bom, que é um museu da literatura pernambucana.
Pensou-se em fazer um museu, a Casa Pernambucana, lindo. Mas já existe o Museu do Estado, não é? Uma coisa linda, maravilhosa, com um acervo incrível. Então, a gente não vai fazer concorrência a isso. Então, um museu dos escritores, de dentro ou de fora da academia. Então, as coisas dele, porque é tão comovente, inclusive, Pedro, sabe? De você ver, isso aqui foi a caneta, porque não é saudosismo, não, é outra coisa, sabe? É a memória presente lá. A caneta de Mauro, não sei, eu vi na Academia Brasileira de Letras as coisas de Machado de Assis, mas é beleza. Quer dizer, é uma espécie de uma presentificação, não é? Do que um escritor fazia e como ele vivia, aqueles livros dele, de onde saiu, aquele tudo é um mundo maravilhoso, sabe? É uma responsabilidade enorme. Agora, claro, precisa de dinheiro. Aí aluga a sede, lançamento de livro. Nós estamos pensando com a editora universitária e com a CEP, fazer uma coleção de publicar os atores antigos, mas não, como eu estou falando, não por saudosismo, não, é porque a memória da gente, o presente da gente está ali. Como essa coisa, você tem uma relação amorosa com alguém e rompe. Mas sempre existe nesse casal, mesmo que tudo tenha acabado, um passado que não foi vivido, sabe? Há um passado a viver ainda. E não é por melancolia, não é por tristeza, nem por saudade, é porque algo não se completou. E eu acho que a academia, o nosso passado ainda não se completou, o Recife está se fazendo o tempo todo. E a gente tem a obrigação de ajudar a fazer esse Recife, sabe? E eu acho que dentro da academia existe coisa boa para ajudar isso, colaborar com esse processo, sabe? É para fechar esse ciclo aqui. Do dinheiro? Do dinheiro. Neto, Garanhuns, como Garanhuns ela está Não, Valdir, sobrevivendo? não me Garanhuns comprometa, tem uma não. sede, Eu não né? entendo de finanças, Garanhuns não, tem uma Valdir. sede já, não é? Tem uma sede. Nós começamos já com a sede própria, não é? E vale o registro, não é? O meu professor, ex-professor Hilton Rodrigues, não é? De saudosa memória, ele não é remanescente do Grêmio Cultural Rubem van der Linde, com os demais fundadores da nossa academia, teve a ideia, ele era juiz de direito lá e professor, ele teve a ideia e a iniciativa, não é, de procurar os meios e conseguiu de começar a academia já com uma sede própria, não é? Eu estava já no Recife nessa época, mas sei que ele fez gestões junto à prefeitura de Garanhuns e conseguiu a doação de um imóvel, né? Lá. E é uma das poucas academias que dispõe de uma sede própria, né? Mas já não acontece com a nossa Olinda, né? Nós vivemos, não é? Lá utilizando no Instituto Histórico, no né, Instituto, Olinda? na sede do Na Instituto sede do Histórico. Instituto né? Histórico. O Instituto Histórico, você faz parte, tem uma sede própria que foi doada pelo grande governador da época, Cid Sampaio. Né? O D'Artagnan, na verdade eu faço parte da academia, não ainda Não do ingressei Instituto. Mas no você não Instituto. está no Instituto porque não quer. Mas é convidado muitas verdade, vezes. Como está. É verdade, são compromissos. Bom, o D'Artagnan Ferraz, da Jaqueira, ele diz, para que serve a APL, senão para sustentar a vaidade de quem frequenta? Nem sustenta. É o contrário, eu acho que projeta, não é? Claro, Alimenta. E de fato, sabe, essa coisa que eu falei que Raquel dizia que gostava da convivência, eu não vejo lá dentro quase ninguém vaidoso, de fato, dizendo eu sou isso, sabe? Ao contrário, cada vez que a gente faz a reunião, que a gente começa a conversar as pessoas, vê como, de fato, as pessoas sabem que fizeram uma obra, a maioria, né? Já fizeram, mas que querem ainda continuar colaborando com a academia, com o futuro da cidade. E sempre, por exemplo, de 15 em 15 dias a gente tem uma reunião. Sempre nas reuniões, um de nós fala sobre o que está fazendo, sobre suas pesquisas, sobre o que está querendo fazer, o que fez. Quer dizer, é uma coisa muito, muito aberta, sabe? Não é parado, não. Certo. Daqui a pouco você fala sobre o processo de ingresso, né? Como se Ah, dá, tá certo. como se Ok. dá a seleção. Mas eu queria trazer de novo a palavra para o Pedro Américo. Pedro, na tua opinião, o escritor, ele precisa de academia? Não. Eu acho que, inclusive, esse não é a questão do escritor estar ou não na academia. Quer dizer, o escritor se faz numa série de situações, de circunstâncias positivas para se organizar a vida de um escritor. Quer dizer, são tantas as influências, são tantos vetores, os fatores que colaboram,
que contribuem para isso, de forma que eu acho que, inclusive, nenhuma academia, ninguém pode me provar que qualquer academia tenha formado os seus escritores. Os escritores entram formados, quer dizer, podem ampliar ou não o seu raio de relações e tal, podem melhorar o seu comércio de livros e tal, né? Seu comércio de relações, no sentido amplo da palavra comércio, né? Certo? Mas eu acho que não tem relação, eu acho que não é por aí, não. E não te interessa. Até porque... não te interessa agora, a cadeira. academia universitária, sim, essa tem importância, que estamos diante de uma professora universitária que sabe muito bem o que isso significa, mas também não é condição sine qua, quer dizer, um escritor pode se formar muito bem, até porque se não fosse assim, não haveria escritores antes das faculdades de letras, quer dizer, né? Não te interessa uma cadeira? Uma quê? Uma cadeira? Uma cadeira? Você quer uma Sim. A quem? A pergunta mim? capciosa? Não, eu fui professor no ensino médio Você por uns sabe, 10 anos. você sabe do que eu estou Suficiente falando. pra- Pedro. na Vamos dar uma paradinha para fazer mais um intervalo. E a gente nenhuma volta daqui cadeira, né? a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema Academias de Letras. Participam do programa Luzilá Gonçalves, escritora, vice-presidente da Academia Pernambucana de Letras. Manuel Neto Teixeira, escritor e jornalista, membro da Academia Olindense de Letras e da Academia de Letras de Garanhuns. Pedro Américo, poeta, ensaísta e ficcionista. Bem, nós estamos diante de uma nova... São novos hábitos, é uma nova cultura, né, impregnada, crivada pelo avanço tecnológico. E aí muitos jovens, crianças e até adultos estão privilegiando o texto digital, né, o texto impresso. Algumas pessoas dizem, pô, será que é o fim do livro, assim como foi previsto o fim do jornal, como, né? Enfim, é o fim do impresso. E assim, o fato é que essas novas tecnologias, elas pedem novas posturas, uma nova forma de pensar e de se relacionar com isso. De que maneira as academias, elas estão se preparando ou buscando essa modernização para acompanhar esse novo ritmo da sociedade? Olha, é muito difícil, né? Porque a coisa vem tão rápida, não é? E a gente está acostumado com o livro impresso, que jamais vai acabar, sabe? A gente está acostumado com a materialidade das revistas, de uma biblioteca, de um espaço organizado onde se senta para estudar, para pesquisar. Claro, isso tem que ser aberto a um público maior. E aí é que vem a tecnologia. Aberto para digitalizar as coisas, para que as pessoas possam consultar por internet. Isso aí a gente está fazendo e vai fazer mais ainda, eu espero. Vamos fazer, sabe? Agora, existe, como o Neto falou, um grande obstáculo que é o financeiro, é o dinheiro, fazer como essas coisas. Então, nós temos lá na academia atualmente várias pessoas que trabalham com internet, com mídia, com Facebook, com essas coisas todas. Alguns são avessos, mas a gente entende também, né? Porque sempre se diz que as pessoas mais idosas não acompanham o ritmo dessas novas tecnologias. Alguns ficam assim olhando, assim, né? Inclusive tentando participar das coisas. Mas há uma abertura muito grande para isso aqui, que é para você chamar a academia os jovens, sabe? Não poderia se ampliar essa interação ou se firmar parcerias com bibliotecas, Sim, com exatamente. secretarias de educação? Não seria uma forma de colocar todo mundo dentro de um mesmo propósito, dentro de um mesmo objetivo? Nós estamos em contato com a Secretaria de Educação do Estado, Secretaria da Prefeitura, duas bibliotecas nós estamos olhando de muito de perto, que estão precisando da ajuda da gente e que a gente vai ajudar, que é Casa Amarela e a Afogados, que estão, de vez em quando eu vou lá olhar as coisas, como é que estão, e vamos participar, vamos colocar à disposição das bibliotecas nosso saber, nossa vontade de ajudar, sabe? Isso aí é muito aberto mesmo. E os livros, né? Principalmente os livros paradidáticos, não é, Luzilá? Que, na verdade, você tem os livros de literatura, mas o livro paradidático também, que é um mecanismo de aproximação, não é?
principalmente com os jovens estudantes, os alunos de primeiro Isso e aí segundo já é grau. um problema mais sério, né? É, Paradidático, quando o governo paga os Isso. livros, nem sempre é o que existe de melhor. A gente sabe toda a conjuntura política que faz com que um autor ofereça o livro dele para ser publicado, tiragens enormes, e o MEC, o Ministério, aceita. Né? E nem sempre os professores também não estão de acordo com o conteúdo. Agora mesmo existe muito problema nesse sentido. Né? Uma politicagem. Então, é muito né? difícil, paradidática é muito difícil, mas a gente não pode fechar essa porta. É verdade. Sabe? Pedro, mais uma vez assim eu trago aqui uma reflexão que a gente já tocou, ela já foi ventilada lá no primeiro bloco. Mas não né? se exauriu. Por que não se colocar dentro desse circuito também aqueles que são considerados, às vezes se autodenominam e às vezes a sociedade os percebe como autores marginais. Que né? eles Que por serem venham. marginais dentro desse conceito, não significa que não sejam autores excelentes. E que me parece que estão muito distante da formalidade das academias. Quer dizer, a gente não pode negar aqui a importância que tem para a cultura pernambucana um Miró, um Valmir Jordão, um Zizo, né? Mas é como se fossem coisas completamente estanques. E aí, como você militou muito, inclusive na geração 65, né, por criar um novo modelo. Não, Desculpa. Né? Geração 65 já é outra história. Mas você sempre militou por uma literatura mais independente. Na Qual verdade- seria a tua visão sobre? Na verdade, eu não tenho hoje, eu não tenho filiação nenhuma a nenhuma entidade e a nenhum movimento. Me considero totalmente freelancer nessa coisa de estar um lanceiro que está aqui, ali, acolá. Sempre trabalhei no serviço público, dentro de um setor de editoração, e tive sempre uma visão pública dessa questão. Então, quando pensei o Festival Recifense de Literatura, a pedido de Fernando Duarte, que era um presidente de fundação totalmente preocupado com essa questão da interação de grupos, de gerações e de segmentos e tal, quando desenhei o Festival Recifense de Literatura, e acho que a Luzilá acompanhou isso mais ou menos de perto, Participei, e com apoio várias muito vezes, forte de Eloís Arcoverde de Moraes, traçamos ali o que nós chamamos, naquele momento, usando uma expressão que só era usada em educação e em saúde e tal, uma política pública para a literatura na Prefeitura do Recife. E então o Festival do Recifense de Literatura, chamado A Letra e a Voz, tinha essa preocupação de integrar toda a movimentação que havia na cidade. Então nisso eu me aproximo mais, aprofundo mais a minha relação. Eu já vinha de um trabalho como professor num colégio privado, mas que levava, no começo dos anos 70, já levava poetas para a sala de aula, para apresentarem seus livros e tal, e levaria qualquer poeta, de qualquer geração e tal. E sempre tive uma relação muito aberta com esses segmentos todos, quer dizer, tenho minhas leituras críticas, nunca me filiei ao movimento. O pessoal me confundia com, é do movimento de escritores independentes? Não, mas sou um livreiro sebista na cidade, como fui, e aqui tem uma pedra e aqui eles vêm e se levantam e berram, gritam, sussurram, façam o que quiserem dos seus poemas, porque isso é um espaço que a gente não pode negar numa política pública. Ótimo. E pronto, essa é a minha visão, mas não... Ótimo, mas quando eu falava, a Luzilá disse, o autor marginal, ele pode se aproximar. Claro. Então teria Nós espaço. fazemos, inclusive, atualmente, existe de 15 em 15 dias um sarau literário, onde poetas como José Mário recitam, e mais jovens também, poesias, poemas de gente mais jovem e considerado marginal. Entende? Não se fechou essa porta, ao contrário, está se abrindo. Eu penso, só para completar, eu penso que essa visão, hoje, ela tem se ampliado bastante em várias entidades, em várias instituições. Eu acho que ela praticamente, eu considero meio superada hoje, que eu acho que já havia muita segregação, mas eu acho que isso hoje está se derretendo, está entendendo? Tudo que é sólido desmancha no ar, né? E o preconceito também, ele vai se desmanchando. Eu acho que isso
A Luzilá tem naturalmente uma informação que eu não tinha, mas eu sei que está rolando um sarau lá, mas eu já não sabia, ainda não sabia do alcance dele. Eu acho muito bom. Tem um isso público muito aconteça. bom de jovens, sabe? Muito bom, muito interessante. Enche o auditório, né? Manuel Neto, eu sei que é meio especulativa essa pergunta que eu vou fazer, mas você acha que passaria pela cabeça de um Cancão, de um Rogaciano Leite, de um Louro do Pajeú, essa ideia de se instalar ou de se ver dentro de uma academia? Você acha que são mundos diferentes e numa realidade mais próxima agora? E depois a gente volta para Luzilá. Né? Me parece que seria uma coisa bem parecida com aquilo que a gente falava em relação ao autor marginal. Veja bem, como Pedro Almério colocou, e Luzilá, nós temos, as academias são limitadas no que tange ao número de cadeiras, não é? Exatamente. 20, 30 São cadeiras. 40 só. 40 todo mundo cadeiras. pode, não Então, pode, não né? significa que os melhores escritores estão ali naquela academia, não é, Luzilá? Então, Não, nós não é sabemos que há, melhores, como o Pedro não. Almério falou, há uma produção cultural, literária, muito ampla e muito boa fora das academias. A gente não pode porque se desconhecer fosse isso. só 40 pessoas, Não tem é dó, isso? né? Agora, como Pedro Alberto colocou, então a produção cultural ela é muito ampla. Você falou no início, o Lima Barreto, quantos Lima Barreto não há por aí afora? Com certeza, eu concordo com você. Então, a academia é apenas um foco, não é uma pequena sociedade, porque desde da antiguidade que o homem não é convive socialmente, como dizia o filósofo Aristóteles, o homem é um animal social e político. Então, o homem foi se civilizando, não é? Criando as sociedades de um modo geral, entre as quais as academias. Então, o homem é um ser que vive em comunidade, não é? Socialmente. Então, a academia é apenas um foco, não é? Mas a cultura se faz, não é? De uma forma bastante ampla, não é? Luzilá, qual o critério para você se Da tornar um imortal? Eu sou imortal, é quem me dera. Critério. Uma abertura para o que se faz de bonito e de bom, do ponto de vista principalmente literário, na cidade. Depois ter trabalhado durante alguns anos nesse sentido. Ter produzido uma obra, eu acho que precisa, sabe? Porque, de qualquer modo, é uma academia, quer dizer, é um nome solene. Então, a produção literária, eu acho que é a primeira, ou literária, ou científica, como na Academia Brasileira, né? É uma primeira coisa a ser feita, né? Com isso aí, você prova que sua vida foi dedicada a uma certa coisa, que é a arte, a beleza, a palavra escrita, a literatura. Sua vida você investiu nisso. Então, eu acho que os acadêmicos são, na maioria das vezes, pessoas desse tipo, que construíram essa obra independente. Independente de ser prosa, ensaio, Claro. cordel. Por que não? Veja só, nós estamos organizando agora, o que o pessoal do Rio Mar pediu para a gente, para organizar o Festival de Literatura Pernambucana. Então, João Cabral de Melo Neto, maravilhoso, que vai ser o homenageado, mas vai ter GC Quirino, que maravilha, a filha de Dominguinhos, maravilha. Tem outras pessoas que vão recitar cordel também. Dentro, o vídeo de Camarote, que refez o Vida de Morte Severina. Quer dizer, é uma amálgama de coisas, de experiências, de novidades, sabe? Que eu acho que vai interessar muita gente. E mostrar que a gente está aberto. Esse GC Quirino é alma, não é? Maravilhoso. Luzilá, seria um aproximar do erudito com o popular, não é? Porque sim, claro. essa visão bipartida sempre separou um tanto, né? Mas então, como você está colocando aí, uma visão mais ecumênica, digamos assim, não é? Exato. Literatura, o Valdir colocou a literatura popular até ao alcance dos eruditos, né? Dos chamados eruditos. Agora, essa coisa, como você me pede aí, qual é a condição para entrar? Isso ter uma obra, pelo menos, não é?
Muito bem, a gente está chegando no final do programa. Ah, que pena. Assim, teria várias perguntas que a gente poderia passar ainda, mas eu prefiro que cada um faça as suas considerações e assim, o que é que vocês almejam para o futuro das academias? Vou começar pelo Pedro, tem que ser bem rapidinho, tá? 30 Então, segundos. eu acho que nós vivemos um momento muito rico de abertura de perspectiva, de compreensão melhor de que vivemos numa sociedade complexa, cheia sei lá, de novidades de produção, uma cultura muito ampla, há um hibridismo muito grande, uma abertura para isso, quer dizer, descobrindo que as culturas não são isoladas e não podem ser ao longo da história, nem no presente. E eu chamaria atenção para projetos como esse, por exemplo, na própria Universidade Federal de Pernambuco, o Centro de Educação hoje tem um sarau literário, para atrair para a educação a questão do texto literário, a discussão e a leitura do texto literário. Ok, muito obrigado, Pedro. Manuel Neto, rapidinho, por favor. Eu acho que as academias poderão ir ao encontro, não é? Não esperar que as pessoas cheguem até ela, mas as academias irem ao encontro dos jovens, não é? Das escolas, das faculdades. E vice-versa, não, Neto? E vice-versa, eu acho que é um caminho. Luzilar. Eu concordo com ele, agora eu acho que a gente tem uma certa obrigação de qualidade, sabe? De qualidade, trabalhar com a língua. Nossa língua está se perdendo, nossa língua está se desfazendo. Eu vi a informação da morte de Humberto Eco, que dizia que essas redes sociais transformam o idiota da aldeia em personagens. Os personagens devem ser personagens mesmo, não os idiotas da aldeia, sabe? Alguém que, porque tem um Facebook, patrulha ideológica, uma coisa que a gente lutou tanto contra isso, está lá, você não pode dizer nada porque o pessoal cai em cima, entende? Então, uma questão de qualidade mesmo, na língua, na produção, na vida, na coesão intelectual, no respeito à cultura e à memória, sabe? É um negócio muito sério. Muito obrigado, Luzilar, obrigado, Manuel Neto, Obrigado, Pedro, obrigado a você que nos acompanhou também. O Opinião Pernambuco fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.